Queridos amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um programa Opinião Espírita. Que alegria em tê-lo conosco em mais um programa. Nós que estamos vendo semanalmente o estudo deste livro fantástico que é Cartas de uma Morta. A cada programa, a cada capítulo, nós estamos aprendendo com Maria João de Deus, este espírito fascinante que na sua última encarnação foi a mãe do nosso querido Chico Xavier. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 36º, que tem como título Afetos que desafiam o tempo e a morte. Não saia daí não. Como já dissemos há pouco, nós vamos hoje iniciar o capítulo 36º, Afetos que desafiam o tempo e a morte. Nós sabemos que não é porque o espírito desencarnou que deixou os seus sentimentos para trás. A saudade que nós, os encarnados, temos daqueles que regressam antes de nós é a mesma saudade que nós temos deles. Eles também, do outro lado da vida, sentem falta de estarem conosco, do lar que tinham aqui na crosta, do convívio familiar. Então aqui nós vamos ver um espírito narrando para nós os desafios que encontrou do outro lado, quando ela nos informa. Como poderia descrever a serenidade e a paz que se desfruta num ambiente feliz de erraticidade? Não há vocábulos ou arroubos de imaginação para fazê-lo com fidelidade. Foi aí que encontrei afetos acrisolados e reconheci as amizades que desafiam o tempo e a morte. Nesses locais onde existem ainda os reflexos da vida planetária, e onde o espírito adquire novas forças para a luta interminável no progresso universal. Maria João de Deus nos esclarece o que Allan Kardec já teve a oportunidade de mostrar para todos nós na monumental obra que é o Livro dos Espíritos. O espírito, seja encarnado ou desencarnado, estando evoluído ou não, ele tem sentimento, seja pelas pessoas, pelos objetos, pelos animais, por algo que lhe inspire aquele sentimento mais nobre. Isto se verifica até mesmo naqueles espíritos recalcitrantes, que têm os seus corações endurecidos. Por algo, eles têm um sentimento mais elevado, mais nobre. E aqui ela está nos dizendo que a saudade, a vontade de querer estar junto é recorrente nos corações de tanto quem parte, tanto quem permanece aqui na crosta. Às vezes nós podemos imaginar que o sofrimento de um é maior do que o do outro, mas não é. Por isso que nós devemos encarar a desencarnação com naturalidade. Nós aqui nos encontramos de passagem, uns com uma passagem maior, outros com uma passagem menor, uns tendo a oportunidade de estar numa família que lhe exige paciência, renúncia, tolerância, outros já tendo um maior número de espíritos afins compondo a família. Cada um de nós está no nosso momento. Cada um de nós está passando pelas necessidades em que temos a necessidade de passar. Mesmo que as provas sejam duras, mesmo que as provas firam muitas vezes os nossos corações, fira muitas vezes os nossos ideais, é necessário a permanência, porque a evolução ela é contínua. Estando aqui ou estando lá, a evolução vai seguir naturalmente. Vamos continuar o nosso progresso, seja no quesito intelectual, que nós sempre temos o que aprender, seja no quesito moral, ao desenvolvermos uma nova virtude,
uma nova aptidão, seja o espiritual, podendo alçar voos maiores na compreensão das potencialidades às quais todos nós somos portadores. Então, a nossa encarnação e a nossa desencarnação é um processo natural em que nós estamos sujeitos. Por isso é importante nós prepararmos também para um dia não estarmos mais com aquele que amamos. Porque o mundo espiritual ele é muito vasto. Pode ser que neste primeiro momento, ao desencarnarmos, nós não encontremos nenhum afeto, como foi o caso de André Luiz em nosso lar. Ele ficou de 8 a 9 anos, numa região umbralina mais densa. Após este período, ele lembrar da prece, tudo, ele pede ajuda e vem Clarencio com toda aquela equipe de nosso lar para o amparar, o assessorar. Só que ele, na cidade Nosso Lar, ele não tinha um familiar. Ele descreve com muita propriedade. A sua família próxima estavam todos reencarnados. A sua mãe já estava desencarnada, estava numa região superior à dele. O seu pai já estava também desencarnado, estava numa região inferior à que ele se encontrava. Então, André Luiz, na cidade de Nosso Lar, uma cidade que na década de 40, que é quando o livro é escrito, tinha 1 milhão de habitantes, André Luiz era um órfão do outro lado. Então nós ficamos sempre com aquela imagem, eu vou encontrar o familiar do outro lado, vou encontrar o amigo do outro lado. Pode ser que a equação não seja tão exata quanto nós estamos imaginando, porque às vezes o nosso familiar, o nosso amigo, ou mesmo aquele que nós temos vontade de pedir perdão, de pedir desculpas pelos equívocos que cometemos, pelas palavras que proferimos, pelos pensamentos maldosos que tivemos, até ele pode estar numa outra região comparado com a nossa. Então nós temos que viver intensamente o nosso dia a dia. Nós temos que aproveitar intensamente o agora, corrigindo o que podemos corrigir, melhorando o que podemos melhorar, aproveitando as circunstâncias que Deus vem nos concedendo para que amanhã não haja arrependimentos, para que amanhã não haja remorsos, para que amanhã não haja sentimentos que nos faça pensar, eu poderia ter feito diferente. Então vamos dar o nosso melhor. Ainda é pouco e imperfeito? É. Mas antes pouco e imperfeito do que mal feito. Então vamos fazer o nosso melhor, porque amanhã a gente vai olhar para trás e vai falar, eu poderia ter deixado de fazer isto, mas a nossa consciência vai nos dizer, mas André, naquela altura você fez o seu melhor. Naquela altura você deu o seu melhor. Naquela altura você só não fez mais e nem melhor, porque você não tinha a compreensão que você tem hoje. Então que nós possamos viver o dia de hoje como se fosse o último. Viver o dia de hoje amando o máximo que pudermos, fazendo o máximo que pudermos, para que possamos adquirir experiências, para no amanhã fazermos ainda mais, fazermos ainda melhor. E agora nós vamos iniciar o capítulo 37º, que tem como título A Terra, obscuro planeta de exílio e de sombra, vista do além. Após adaptar-me, mais ou menos, a essa nova vida, ocorreu-me como vos poderia rever, e solicitei de um instrutor informação a respeito. Sabes em que direção está a Terra? Perguntou ele com bondade. Diante da minha natural ignorância, apontou-me com a destra um ponto obscuro que se perdia na imensidade, recomendando fitá-lo atentamente. Afigurou-se-me vê-lo crescer dentro de um turbilhão de sirocos indescritíveis. Parecia-me contemplar a impetuosidade de um furacão a envolver grande massa compacta de cinzas enegrecidas. Tomada de inusitado receio, desviei o olhar, porém, o meu solícito guia exclamou com brandura: lá está a terra,
com os seus contrastes destruidores. Os ventos da iniquidade varrem-na de polo a polo, entre os brados angustiosos dos seres que se debatem na aflição e no morticínio. O que viste é o efeito das vibrações antagônicas emitidas pela humanidade, atormentada nas calamidades da guerra. Lá alimentam-se as almas com substância amargosa das dores e sobre a sua superfície. A vida é o direito do mais forte, triste existência a dessas criaturas que se trucidam mutuamente para viver. Nós sabemos que viver aqui na Terra não é fácil, na nossa dimensão. Como o amigo espiritual descreve com muita propriedade, nós observamos que a maldade ainda impera nos corações dos habitantes que aqui estão. Então nós notamos a dificuldade que é praticarmos a caridade, a dificuldade que é colocarmos em prática o amor, sem nada exigirmos em troca, sem nada esperarmos, sem nada cobrarmos, sem nada exigirmos. Nós vemos que os pensamentos emitidos pela maioria da humanidade ainda são pensamentos de menor teor vibratório, gerando todo este quadro que o amigo espiritual descreve para Maria João de Deus. E quando ela vê a Terra, ela nota um ponto obscuro. Por quê? Porque as vibrações eram tão densas como são até hoje, que o amigo espiritual disse, a maioria ainda vibra a maldade, ainda vibra a vida com os seus olhos voltados pelo homem velho. Então nós reparamos a necessidade de procurarmos fazer a nossa parte, vigiando, orando, nos preparando, porque as dificuldades vêm, as lutas são grandes, e se nós esmorecermos, se nós baixarmos a guarda espiritual, nós podemos também, uma vez mais, deixarmos passar uma oportunidade abençoada igual a que estamos tendo. Em nossas reflexões, em nossas análises, nós já paramos para observar como a nossa encarnação é uma encarnação valiosa, em que nos possibilita vermos a vida não mais com aquele olhar negativo, não mais com aquele olhar pessimista, mas encarando a dor como uma oportunidade de crescimento, encarando as dificuldades como uma oportunidade de desenvolvimento dos potenciais que trazemos conosco. Tudo vai do modo que olhamos, tudo vai do modo que encaramos. Eu posso ver na vida um mar de dificuldades, reclamar, lamentar, blasfemar, xingar, condenar, mas isto vai mudar a minha realidade? Isto vai mudar o governo que eu tenho? Isto vai mudar as dificuldades que eu passo? Isto vai mudar o cenário em que eu estou inserido? É evidente que não. Então nós devemos mudar os hábitos, começando pelos nossos pensamentos, começando pelas nossas falas, começando pelos nossos sentimentos, começando pelo nosso desejo e o nosso querer. E encerra Maria João de Deus o capítulo nos informando. São comuns ali as chacinas, a fome, a epidemia, a viuvez, a orfandade, que aqui não conhecemos. Obscuro planeta de exílio e de sombra, no universo, poucos lugares abrigarão tanto orgulho e tanto egoísmo. Por tal motivo é que esse mundo necessita de golpes violentos e rudes. Buscai ver naquelas regiões ensanguentadas o local em que estiveste, pensa nos que lá deixaste, cheio de amargurosa saudade. Deus permite e eu te auxilio. Então aqui
tudo que ele disse é o que nós vemos nos dias atuais. A epidemia, a fome, a viuvez, a miséria. O mundo não era para ter fome, por exemplo. Nós temos tanta comida, tanta riqueza. O mundo não era para ter esta diferença grandiosa de pessoas podendo nascer num país de primeiro mundo, tendo uma boa educação, tendo um bom acesso à cultura, e outros nascendo em determinados países em que não tem acesso nem mesmo à alfabetização, não tem acesso a nada. Então nós vemos que a Terra realmente ainda é um vale de muito sofrimento, ainda é um vale de muita dor, ainda é um vale em que os golpes são duros, mas nós vamos lutar e nós vamos superar esta fase. Agora precisamos fazer o que nos cabe. Ninguém pode fazer por nós. O que nos cabe, somente nós podemos e devemos fazer, já que está em nossas mãos, já que cabe a cada um de nós realizarmos. Vamos realizar com amor, vamos realizar com carinho, para que amanhã não olhemos para trás e falemos assim: perdi a oportunidade ou deixei uma oportunidade valiosa. Então, já que nós sabemos que aqui ainda se forma pelas lutas naturais, não esperemos da Terra pessoas perfeitas, porque nós estamos em evolução. Não esperemos locais de trabalhos perfeitos, porque nós estamos em evolução. Não esperemos governos perfeitos, porque estamos em evolução. E isso nos dá uma esperança de fazermos o nosso melhor. E dando o nosso melhor, nós vamos convidar as pessoas do nosso lado, indiretamente e sem termos que falar nada, a também a darem os seus melhores. Então vamos fazer a nossa parte com amor e com carinho. Nós estamos chegando ao término de mais um programa Opinião Espírita. Nós relembramos que o programa está no YouTube. Você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Aproveita, se inscreva. Você está vendo o nosso CG. A sua inscrição é muito importante. Tão importante quanto o seu like, a sua mensagem. Escreve para nós. Tem sugestões? Está gostando? Tem dúvidas? Que nós, com muito amor, responderemos. Nós também temos uma fanpage. Você procure por André Luiz Querine Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar 1. Curta a página. Todos os dias publicamos artigos, matérias, vídeos na linguagem espírita, e todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, realizamos o Evangelho no Lar, através de um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal, um vídeo em direto que nós iniciamos em nossa linha do tempo. E você é o nosso convidado. Possamos ter uma semana de muita paz, de muito amor, de muito carinho, e eu espero a todos semana que vem para darmos continuidade neste estudo apaixonante do livro Cartas de uma Morta. Um beijo em seu coração.